paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus, temos mais uma rica oportunidade de falar a respeito da palavra de Deus e fornecer subsídios ao professor de escola bíblica dominical. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos comentários que eu vou fazer aqui hoje, lembrando que a nossa ideia é fornecer subsídios, não é ficar lendo a revista para o professor, não é ficar citando a revista, não. É fornecer subsídios. Aí você vai pegar tudo o que eu vou falar aqui, você que vai ministrar a aula no domingo, e vai usar como referência. E vai aumentar o seu repertório de conhecimento para que você possa fornecer uma aula mais robusta, uma aula melhor. Então, novamente eu digo, preste atenção, anote. E agora eu tenho uma novidade para vocês que querem acompanhar esses subsídios que nós estamos fornecendo. Toda vez que você quiser que eu compartilhe com vocês um material em PDF referente a essas imagens que eu vou projetar aí na tela de vocês, só me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, e aí você vai ter acesso a esse material que eu estou disponibilizando aí no YouTube, tá? Você pode usar lá na sua igreja, quando você dá aula, pode editar. Eu posso passar um em PDF ou em PowerPoint para vocês, só você me falar lá no WhatsApp, que eu passo da forma que você pedir, tá ok? A lição de hoje diz respeito do capítulo 7 até o capítulo 12, e nós vamos fazer uma breve contextualização histórica, primeiramente uma leitura bíblica para que nós venhamos a entender o contexto da passagem, e depois a gente vai discutir o que estava acontecendo ali, capítulo por capítulo, ok? Que Deus os abençoe e até já já. Com a Bíblia em mãos, acompanhe a leitura bíblica que eu vou fazer. Eu vou ler alguns versículos específicos das passagens, dos capítulos nos quais nós nos debruçaremos hoje, e vocês vão acompanhando comigo. A versão bíblica que eu estou utilizando é a versão NAA. Então, vamos lá para a leitura? O primeiro verso é o versículo 14 do capítulo 7, que nos diz: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A segunda passagem está lá no versículo 13 do capítulo 8. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Versículo 14. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. O povo que andava em trevas, está lá no versículo 2 do capítulo 9, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 20 do capítulo 10. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Verso 21. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Versículo 1 do capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. Agora, por fim, o versículo 2 do capítulo 12. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Versículo 3. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Essa passagem do livro de Isaías, dos capítulos 7 ao capítulo 12, tem um título. E o título que os estudiosos, os comentaristas, gostam de atribuir a essa passagem é de O Livro do Emanuel, porque
são as principais, dentro do contexto introdutório do livro de Isaías, são as principais profecias a respeito do Messias. Lembrando que o livro de Isaías, o profeta Isaías, é chamado de o profeta messiânico. É quase como se fosse o primeiro dos evangelhos. É como se fosse o evangelho do Antigo Testamento. Mas essa passagem especificamente trata a respeito de profecias futuras, para um tempo futuro, onde um rei, um governante justo, governaria todas as nações, governaria todas as coisas e traria paz e renovo, principalmente para o povo de Deus. Como subtítulo, eu deixo a vocês um estudo sobre o contexto histórico, disso nós trataremos hoje, lembrando que o contexto histórico de uma passagem é primordial para que nós venhamos a entender a passagem em si, as profecias messiânicas e as lições centrais destes capítulos. Esse trecho do livro de Isaías cobre a guerra Ciro-Efraimita e a mensagem de esperança para o povo de Judá. O que é a guerra Ciro-Efraimita? Eu vou fazer uma breve contextualização para vocês agora no nosso próximo ponto. Só para contextualizá-los, meus amigos, a época do livro de Isaías, a época que Isaías ele vai profetizar, Israel vivia o período do reino dividido. Lembrando que Davi e Salomão eles foram os grandes responsáveis pelo reino unificado de Israel, ou seja, todas as tribos viviam debaixo de uma única governança, de um único rei. Porém, após a morte de Salomão, e pela inépcia ou a falta de habilidade ou de sabedoria mesmo do filho de Salomão, Roboão, o reino ele foi dividido. Lembrando que isso ocorre por volta do ano 930 a.C. Por que isso acontece? Nós tínhamos ali Jeroboão, que foi uma espécie de um inimigo de Salomão, que foi exilado, mas com a morte de Salomão, ele retorna para Israel agora para tentar conquistar aquilo que ele havia perdido, entre aspas, e ele vai se aproveitar da falta de estrutura psicológica, né? Vamos dizer dessa forma, para não dizer algo mais forte, de Roboão, filho de Salomão. Lembrando que Roboão ele foi um camarada que queria impor impostos, taxações, é muita coincidência, né? Taxações altíssimas para o povo. Ele dizia assim, parafraseando as palavras de Roboão, olha, se meu pai cobrou 10, eu vou cobrar 100. Se meu pai cobrou 100, eu vou cobrar 1000. Isso em relação aos impostos, a carga tributária que era colocado sobre os ombros do povo. E por isso o povo se revolta e o reino se divide. O filho de Salomão, Roboão, ele vai ficar a cargo do reino do sul, que também é conhecido como Judá. E Jeroboão, ele vai passar a ter o controle sobre aquilo que nós chamaremos posteriormente de Reino do Norte, que corresponde a 10 tribos. O Reino do Sul, como eu disse, ele é conhecido também como Reino de Judá. E o Reino do Norte, além de ser conhecido como especificamente como Reino de Israel, ele é apelidado, tá, entre aspas, como Efraim. Então é por isso que agora nós estamos falando da guerra Ciro-Efraimita. Porque Efraim, o Reino do Norte, aquele reino que foi primeiramente dominado por Jeroboão, inimigo de Roboão, ele havia se unido à Síria. E aqui cabe uma diferenciação, não é a Assíria, mas sim a Síria, ok? São dois povos distintos, Síria e Assíria, ok? Muita gente não sabe muito bem diferenciar isso, mas existe sim uma diferenciação muito grande entre esses dois povos. Dito isso, essa breve contextualização, nós passaremos agora para o nosso próximo ponto para discorrer a respeito da lição propriamente dita. O contexto histórico da época imediata destas passagens vai nos mostrar que o governo, ou rei de Judá, estava nas mãos de um homem fraco, mas não somente fraco, pior de tudo, incrédulo. Acaz.
Lembrando que Acás, ele era neto do rei que Isaías vai citar no capítulo de número 6, ou seja, o rei Uzias. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias foi a sucessão dinástica que cobre o período do profeta Isaías. E agora, falando a respeito de Acás, sendo ele um homem fraco, uma pessoa incrédula, alguém que tinha problemas com a sua fé, que era mal resolvido em relação ao Deus de Israel, não tinha outra escapatória a não ser recorrer aos reis estrangeiros. E por que eu digo isso? Porque neste período da história havia uma ameaça militar muito grande, que eu já citei. Era a ameaça síria-efraimita, ou seja, uma aliança entre Israel, Reino do Norte, e Síria, para invadir Jerusalém. A primeira campanha que eles fizeram para tentar dominar Jerusalém foi fracassada. Se você colocar lá no capítulo 7, versículo 1 do livro de Isaías, vai estar escrito da seguinte forma: nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistar. Ou seja, por mais que numa primeira campanha, num primeiro momento, aquelas pessoas não obtivessem êxito na conquista do Reino do Sul, mesmo assim, Acás tinha incredulidade em relação à resposta de Deus como um guardador de Israel. E Deus, ele ficou irado pela incredulidade do rei, do povo dele. É por isso que a resposta de Acás foi uma rejeição à confiança em Deus e a busca de ajuda no Império Assírio. Nesta época, a Assíria tinha um grande império. Lembrando que na antiguidade houve vários impérios: o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, e a época era a época do Império Assírio. Mesmo assim, mesmo buscando refúgio num rei estrangeiro, ele ainda temia pelo que pudesse acontecer. Só que qual foi o grande problema dessa escapatória que ele achou para não ser dominado pelo rei do norte e nem pelos sírios? Foi a sua incredulidade. Deus, ele ficou insatisfeito com a postura de Acás, porque Acás, sendo um dos reis da linhagem de Davi, deveria confiar única e exclusivamente no Deus eterno. Acás deveria recorrer a Deus, para que Deus o livrasse das mãos dos sírios e do pessoal de Efraim. Só que ao invés disso, ele foi confiar em homens. E quais foram as consequências disso? Primeiro, uma dependência política da Síria, ou seja, é como se neste momento, quando ele foi buscar socorro para com os assírios, ele se tornasse um vassalo daquele império, porque nada é de graça. Já dizia os antigos, não é? Não existe almoço grátis. A Síria concordou em ajudar Acás, porém sob um alto preço, que é a vassalagem, ou seja, agora o Reino do Sul ficaria submisso, completamente submisso aos assírios, justamente pelo fato de que eles viriam em socorro deles. Porém, tem um porém aí, meus queridos. Porém, isso lhes custaria muito mais caro do que a simples vassalagem. Deus, observando essa conduta de incredulidade de Acás, decide enviar um julgamento não só para o Reino do Norte, pela tentativa de invasão e pela aliança que eles fizeram com os sírios, mas também para o Reino do Sul, pela incredulidade de Acás e pela aliança que ele fez com o rei estrangeiro e a falta de confiança que ele tinha em Deus. E qual seria o julgamento? Vejam bem, aquela ideia, o mundo dá voltas. Deus enviaria o próprio Império Assírio para destruir o Reino do Norte e para
atrapalhar o reino do sul. Entendem? Ou seja, os assírios invadiriam também o reino do sul. Agora, adentrando mais especificamente os capítulos que a nossa lição ela vai tratar, e falando a respeito do capítulo 7, pode-se dizer que o título deste capítulo seria o sinal de Emanuel, ou seja, uma profecia tanto de contexto de cumprimento imediato, tanto de cumprimento futuro. O que acontece, meus queridos? Esse sinal seria, ou traria, naquele momento, um contexto histórico, ou seja, o que está acontecendo ali? Deus ele envia Isaías até Acás e fala, Isaías diz a Acás para que ele pedisse um sinal a Deus. Olha, vai lá, pede um sinal a Deus, faça uma prova com ele, entre aspas, dessa forma. Só que Acás não quis pedir sinal nenhum a Deus. Ele não quis, ele disse que ele não queria tentar a Deus. Só que eu gosto das palavras de Isaías, de Deus por meio de Isaías, porque a ideia que ele traz ali, né, em relação a Acás é o seguinte, olha, não basta você aborrecer a paciência dos homens, você quer abusar da paciência de Deus agora? Deus está mandando você pedir um sinal, cara. Vai lá e pede. Mas mesmo que você não tenha pedido, estou parafraseando Isaías, eu vou te dar um sinal. E qual é o sinal? Está lá no versículo 14 do capítulo 7. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o nome Emanuel. Como eu disse, essa profecia ela tem um duplo cumprimento. Como assim, Christian? Ela faz referência direta ao nascimento do Messias. Porém, ela está querendo dizer que o julgamento dos inimigos de Judá seria a jato, porque olha a continuação no versículo 15 e 16. Esse menino que a virgem vai conceber comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Porém, na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis, ou seja, o reino do norte e os sírios, que você tanto teme, isso falando com Acás, será abandonada. Então, olha só, Deus está garantindo que o julgamento contra os inimigos de Judá seria algo que viria a cavalo. Ou seja, viria rapidíssimo contra eles. Antes que essa criança soubesse distinguir o mal, rejeitar o mal e se apoiar ou escolher o bem. Agora, o capítulo 8, especificamente, é uma advertência de juízo contra os inimigos. Tá? Ele vai dar uma certa continuidade à profecia do versículo 14 do capítulo 7. Inclusive, agora, Isaías vai dizer que ele foi ter com a profetisa, porque Deus disse que ele pegasse uma grande tabuleta e escrevesse nela de maneira inteligível Maer Salal Hasbaz, e depois ele foi ter relações com a esposa dele, ela ficou grávida e deu à luz um filho, e essa mensagem que ele escreveu nessa tabuleta seria também o nome do filho dele. E agora, portanto, essa mesma criança que Isaías vai ter com aquela mulher que ele chama de profetisa, que evidentemente é a esposa dele, antes que essa criança saiba distinguir entre o bem e o mal, a destruição viria. E o que significa Maer Salal Hasbaz? Significa a destruição é iminente. Ou seja, o nome do filho de Isaías é justamente um recado contra essas três nacionalidades. Lembrando que Deus ele enviaria o juízo não somente contra os sírios e contra o povo do Reino do Norte, mas também contra o povo do Reino do Sul, contra o reino de Acás, por causa da incredulidade dele, por causa da falta de fé que ele teve. Inclusive, a mensagem é que a Síria invadiria a região como julgamento pela incredulidade deste rei. E qual era a instrução de Deus? O povo deveria temer a Deus acima de todas as nações e confiar que o Senhor é a verdadeira segurança. E não foi isso que Acás fez.
Não foi essa a atitude que ele teve. Infelizmente, o povo pagou muito caro num futuro próximo. Lembrando, meus queridos, que o Reino do Norte foi completamente devastado pelos assírios. Daqui a pouco eu vou discorrer mais sobre isso aí. O capítulo 9 começa de uma forma muito positiva. Se o capítulo 8 foi uma ameaça, uma promessa, na verdade, porque é diferente, né? Uma ameaça de uma promessa. Deus estava prometendo que o juízo iria vir, que o castigo viria. Porém, o capítulo 9 é um capítulo de esperança, porque agora surgirá luz em meio às trevas, graças ao príncipe da paz. E o capítulo 9 começa dizendo: olha, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Ou seja, aquele povo que estava em trevas, aquele povo que estava tomado de destruição, agora veria a luz. Por meio de quem? Por meio do Messias. O Messias não seria chamado de Galileu? Ele não era o Galileu? Então o povo que andava em trevas, porque foram destruídos graças ao juízo de Deus, relativo à incredulidade daqueles reis, agora poderiam ver a luz. E desta paz, desta luz, aliás, esta paz e esta luz surgiriam por meio de um único governante. Alguém que seria perfeito, um governante justo que viria. Está lá em Isaías capítulo 9. Está lá no versículo de número 6. Qual é o nome desse governante? Lembrando, só uma curiosidade aqui, né? O nome desse governante não é quíntuplo, é quádruplo, tá ok? Não são 5 nomes, são 4 nomes. É maravilhoso conselheiro, não é maravilhoso e conselheiro. Maravilhoso conselheiro é uma coisa só. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A promessa é um reino de justiça e paz. E este reino de justiça e paz será estabelecido por meio deste governante. Meus amigos, para tudo agora. Antes da gente continuar a nossa aula, eu preciso trazer uma novidade para vocês. Lembrando que o nosso curso, que anteriormente era somente presencial, agora está no digital. Então você pode cursar teologia por um valor super acessível e num curso extremamente qualitativo. Eu tenho certeza que aquilo que nós estamos oferecendo no nosso curso, nenhum outro curso oferece. Eu tenho certeza que aquilo que nós estamos oferecendo aqui para vocês tá na íntegra, tá? Eu acabei de lançar, eu acabei de subir as aulas lá na nossa plataforma e de revisar elas. Lá você vai ter material didático interativo, você vai poder baixar o material, imprimir o material, você vai ter as videoaulas, você vai poder ser adicionado num grupo de WhatsApp para discussão teológica. Você, ao invés de entrar em contato com o suporte e esperar dias para uma resposta, vai poder entrar em contato diretamente comigo para tirar suas dúvidas. Então é só novidade boa, tá? Então tá aqui. Se você quiser conhecer mais, dá uma olhadinha lá no valor, eu tenho certeza que vai te surpreender, tá? Quando você bater o olho no valor e ver as condições do nosso curso, você vai ficar tentado a assinar ele. Dá uma olhadinha lá, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e eu tenho certeza que você vai ser enriquecido teologicamente, espiritualmente, psicologicamente também, tá? Então eu aguardo você lá no nosso curso e comenta aí embaixo o que você está achando da nossa aula, ok? No capítulo 10, meus queridos, nós temos uma grande lição. E qual é a lição? Primeiro, Deus está no controle da história. Se Deus, ele vai trazer juízo sobre o reino do norte, Efraim, ou conhecido também como Israel, por ter se juntado aos sírios para destruir Judá, se Deus ele vai trazer juízo, julgamento sobre o reino do sul, por causa da incredulidade de Acás, Deus também vai trazer juízo sobre a Síria por causa da arrogância dela. A Síria será julgada por Deus. Eles padeceriam sob as mãos de um outro império que viria, ok? Primeira coisa,
Os assírios, eles foram servos de Deus. Não no sentido de que eles foram piedosos, mas sim no sentido de que Deus se utilizou do Império Assírio para cumprir os seus propósitos eternos. Então Deus utilizou a Síria como um instrumento de juízo contra Judá e também contra o Reino do Norte. Mas agora chegou a vez da Assíria. É engraçado que quando a gente começa a ver os profetas, parece que não tem vez para ninguém, né? É julgamento para todo mundo. E realmente é assim. Deus, ele trata com todos, não tem favoritismo. É um juiz que não tem como ser comprado, viu? Não tem como você falar com um amigo do seu amigo para ele dar um jeitinho para você, não. Deus, ele é o justo juiz, insubornável. E diante de todas essas palavras de julgamento, de conserto, de juízo, Deus mais uma vez ele traz esperança e uma restauração futura para Israel, de paz para todas as nações. Lembrando, meus caros, que Israel é o povo que foi escolhido por Deus para que dali saísse o Salvador de toda a humanidade. É por isso que as profecias que fazem referência ao Messias dizem que quando o Messias viesse, todas as nações seriam abençoadas. Lembrando, por exemplo, da profecia ou da palavra de Deus para Abraão. Olha, Abraão, por meio da sua descendência, ou do seu descendente, como Paulo ele vai explicar muito bem, todas as famílias da terra serão abençoadas. E qual é a profecia messiânica? Primeiro, da raiz de Jessé, do tronco de Jessé. O que significa isso? Da descendência de Davi surgirá um renovo. Meus caros, alguém pode dizer o seguinte: não, Christian, mas o reino foi dividido. Quem estava reinando no Reino do Norte não era um descendente de Davi. Sim, só que para que Deus ele pudesse cumprir a sua palavra para com Davi, lembra lá em 2 Samuel capítulo 7, dizendo, olha, a sua descendência não se apartará do trono. A sua descendência vai reinar para sempre. Deus ele preservou um remanescente lá no Reino do Sul. E essa profecia ela vai ser cumprida plenamente em Cristo, porque Cristo é da descendência de Davi e é o rei eterno. Ou seja, ele é aquele rei que reina para sempre. E ele é este renovo, esse governante que será cheio do Espírito Santo. Lembra quando Jesus ele vai à sinagoga e diz, lendo a profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas. Então, essa raiz de Jessé, esse tronco, esse renovo, esse governante cheio do Espírito Santo é o próprio Cristo, que é o reino que traz o reino de paz, que é um reino de harmonia universal. É por isso que no final do capítulo ele vai começar a utilizar de uma analogia dizendo que os animais selvagens, os animais carnívoros, poderiam caminhar juntos dos animais herbívoros. Ele vai citar, por exemplo, olha, a vaca e a ursa vão pastar juntas. O lobo e o cordeiro vão habitar juntos. O leopardo vai se deitar junto com o cabrito. O bezerro e o leão e o novilho andarão juntos e uma criança os guiará. Ou seja, é um reino de paz e prosperidade tão grande que até os animais, toda a criação será abençoada. E por meio disso, Deus traria uma nova glória a Israel. No versículo 10 do capítulo 11 ele diz, naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Ou seja, todas as nações da terra reconheceriam a bênção de Deus sobre Israel. E agora o capítulo 12, sendo o capítulo mais curto dessa sequência de capítulos, é um cântico de louvor a Deus, é um hino de gratidão. Um louvor a Deus pela salvação prometida. No versículo 2, Isaías expressa confiança no Senhor, dizendo, Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Este capítulo ele tem uma mensagem central, que é dizer que o Senhor é a fonte de força, de alegria e de segurança do justo. Ou seja, qual é a ideia aqui? Ele inicia o capítulo dizendo, naquele dia você dirá, graças te dou ao Senhor. Que dia? No dia que
tronco de Jessé vir, que a raiz de Jessé surgir. Ou seja, quando o Messias vir, quando Emanuel estiver entre nós, nós daremos graças a Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É isso que ele está dizendo. Irmãos, o Messias ele já está entre nós. E esta é a grande lição da lição de hoje, ou da lição de domingo, no caso. O Messias já está entre nós, por isso nós podemos dar graças. Por isso nós devemos dar graças e confiar no Senhor. Para a aula de hoje nós temos algumas lições centrais, pelo menos 4. A primeira lição, talvez a mais importante, é a respeito da soberania de Deus. Deus controla a história e ele cumpre os seus planos através da história, porque ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Segunda lição, mesmo em ameaças, o povo deve confiar no Senhor e não fazer aliança com os homens. Nós não estamos dizendo que você não pode pedir ajuda aos irmãos, que você não pode recorrer a terceiros, não. Não é isso que nós estamos dizendo. Você pode, muitas das vezes deve, mas a sua confiança central deve estar em Deus. Nós temos também uma promessa messiânica que o Emanuel, o renovo de Jessé, apontam para Jesus como esperança final, o cabeça da igreja, aquele que habita entre nós. E nós temos também uma promessa de juízo, sim, mas também de restauração. Deus disciplina o seu povo e restaura com propósitos redentores. Da mesma forma, ele faz conosco. Quando nós saímos do trilho, Deus ele traz juízo sobre nós, mas o juízo de Deus é um juízo em amor, porque ele nos ama e por isso ele nos corrige. E finalmente, meus caros, nós chegamos na conclusão da aula de hoje. Isaías do capítulo 7 ao 12 nos ensina que Deus é fiel. E ele cumpre as suas promessas porque ele é soberano. E as suas promessas, elas são cumpridas mesmo em tempos de crise. Ou seja, se está passando por uma crise, você pode aplicar dessa forma. Eu até recomendo que você aplique a lição desta forma no domingo, mostrando que mesmo em meio à crise, Deus é soberano. E até mesmo a crise faz parte da promessa de Deus. E a aplicação prática é que nós possamos confiar no Senhor em todas as circunstâncias e que nós possamos reafirmar a nossa esperança na promessa de redenção por meio do nosso Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe grandiosamente. Compartilhe este vídeo, não deixa de curtir, não deixa de comentar, porque isso nos ajuda. Agora a gente está retomando o nosso projeto, então eu peço a vocês para que vocês compartilhem, peço encarecidamente para que vocês compartilhem, ok? E que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.